Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Passando aqui para falar sobre a nossa prova da semana que vem, onde vai cair na parte de redação, artigo de opinião. Vocês viram com a professora Raquel, que foi professora de vocês, e a gente vai estar fazendo hoje uma revisão sobre esse assunto, né? Lembrando que o artigo de opinião, a gente está trabalhando com argumentação, né? A argumentação, ela se encontra em várias tipologias textuais, e como essa unidade a gente está trabalhando com artigo de opinião, a gente vai focar um pouquinho, né? Onde normalmente a gente encontra o artigo de opinião? Ele é publicado em revistas, em blogs. Esse gênero textual ele tem um objetivo importante, que seria o quê? Apresentar e defender o ponto de vista. O ponto de vista é a sua ideia, o seu pensamento sobre um determinado assunto. Normalmente, esses assuntos eles são de extrema relevância para a nossa sociedade. Muitas universidades eles acabam adotando esse tipo de gênero textual, né? Tanto universidades, concursos, para que os alunos eles produzam esses artigos dentro dos próprios vestibulares, né? Às vezes dentro das universidades, com o objetivo de mostrar a criticidade de cada aluno. Mas o que deveria ser, professora? Quais são as características do artigo de opinião? Primeiro, como eu disse, ele faz parte de um gênero chamado gênero argumentativo, que é aquele gênero que a pessoa defende o ponto de vista através de argumento, que são as suas ideias. A linguagem, quando a gente fala de artigo de opinião, é uma linguagem que a gente chama de linguagem da norma padrão, a norma culta, né? É aquela linguagem que a gente obedece à gramática normativa. A gente não pode fazer um artigo de opinião com gírias, com ditados populares, né? Porque é um texto considerado um texto pertencente à norma padrão. E o texto, o artigo de opinião, ele é compreendido por diferentes pessoas, em diferentes situações diferentes, né, em diferentes contextos. E, normalmente, esse tipo de gênero, ele acaba atingindo a um público grande de pessoas, né, um alcance maior de pessoas. Então, os jornais, por exemplo, que são publicados, eles adotam esse tipo de texto como uma forma de prender a atenção dos seus leitores, né? Mas o artigo de opinião, ela vai muito além de simplesmente você escrever um texto expondo as suas ideias, né? A imprensa, principalmente a imprensa que trabalha com a opinião pública, né, coletiva, ele acha importante esse gênero porque eles trabalham com fatos que acontecem no nosso dia a dia, os fatos que acontecem na nossa rotina, sejam políticos, econômicos, sociais, culturais, né? São temas de diferentes tipos, onde vai atingir a diferentes públicos também, né? E através do gênero, artigo de opinião, que o debate público, onde as pessoas vão estar discutindo, vão estar concordando ou discordando sobre diferentes temas relevantes na nossa sociedade. Como se divide, professora, a estrutura de um texto argumentativo, de um texto, artigo de opinião? Esse texto é dividido em início, meio e final. O início nós chamamos de introdução. Então, a introdução é aquela primeira parte do seu texto, onde você vai colocar as suas ideias. É como se fosse um roteiro, né? É um norte para o restante do texto. O desenvolvimento, que é a segunda parte, é uma parte maior, onde você vai estar, como o próprio nome já diz, desenvolvendo, desenrolando as suas ideias, as suas argumentações. E na conclusão é o desfecho, é o final do seu texto. É onde normalmente você vai fazer uma síntese de tudo aquilo que você disse anteriormente. Então, na estrutura, a gente tem três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, na introdução, é o primeiro parágrafo do seu texto, é normalmente onde você vai colocar o seu ponto de vista, a sua tese,
né? O que é a tese? O que é o ponto de vista? É aquilo que você acredita, é a sua opinião principal, onde a partir dela a gente vai desenrolar e vai colocar outras ideias. O número de linhas, a gente tem uma quantidade, né? Normalmente uma boa tese, um bom artigo de opinião, a gente tem uma média de até 5, 6 linhas, porque na tese você não pode colocar muitas informações, porque é só uma apresentação do tema. Então, na introdução é onde a gente coloca o ponto de vista e é o primeiro parágrafo do texto. Aí nós temos aqui um exemplo, né, de um artigo de opinião da introdução, onde esse artigo ele foi extraído do jornal É o País, Brasil. O título do artigo de opinião é Violência Obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres. Então, esse é o título do artigo, esse é o tema. Aí vocês vão observar que nesse artigo ele vai começar primeiro a falar o que viria a ser a violência obstétrica, que seria a sua tese, né? A expressão violência obstétrica ofende médicos, dizem não existir o fenômeno, mas casos isolados de imperícia ou negligência médica. Aí ele vai citar um exemplo do que aconteceu com a brasileira Adele Gomes, que ela estava grávida e foi forçada pela equipe a realizar uma cesariana. Então, observa que aqui nesse primeiro parágrafo, que é a introdução, ele vai apenas falar de forma simples e objetiva o que viria a ser a violência obstétrica, né? Então, não é um período ou não é um parágrafo onde ele vai desenvolver suas ideias, desenrolar. Vai apenas citar o que viria a ser o tema principal, no caso, violência obstétrica, certo? Então, em casa, com calma, vocês vão pegar essa introdução e vocês vão estar analisando quais são as partes mais importantes, mais relevantes dessa introdução. O desenvolvimento. O desenvolvimento é como se fosse assim, você vai trocar em miúdos aquilo que você disse na sua introdução. Então, no desenvolvimento, você vai apresentar o quê? Argumentos, que seria uma espécie de provas, que vai comprovar o seu ponto de vista. O argumento, ele costuma ser de duas partes, né? Tem dois tipos de argumento. A de fundamentação e o argumento de análise. Quando a gente fala do argumento de fundamentação, que nós professores falamos, você precisa fundamentar o seu texto. Então, normalmente a gente utiliza o quê? Citações, analogias, que é a mesma coisa de comparação, ou você pode colocar informações como dados estatísticos, né? Você pode trazer alguns fatos como exemplos. Então, o desenvolvimento é a parte do artigo de opinião onde você vai falar um pouquinho mais, você vai destrinchar e vai sempre estar relacionando com a sua tese, que é o seu ponto de vista que você colocou lá na sua introdução. Então, o desenvolvimento é a maior parte do seu texto, é onde você vai argumentar aquele tema, aquele assunto que você se propôs a desenvolver. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um desenvolvimento. Observe que o desenvolvimento ele é um pouco maior do que a introdução, né? A gente tem aí um exemplo de Débora Diniz Carinho, onde ela vai falar sobre a questão de qual é o público-alvo, né, que mais sofre negligência obstétrica. Aí ela vai estar citando as mulheres negras, as mulheres indígenas, né, as mulheres com deficiência, com HIV. Então, ele vai trazer também o quê? Exemplos. Por exemplo, no México, aí ele vai citar exemplos do que aconteceu lá no México, vai falar um pouco sobre a Organização das Nações Unidas, a ONU, vai falar sobre o Sistema Público de Saúde, o SUS. Então, observa que o desenvolvimento é a parte mais recheada, digamos assim, do artigo de opinião, né? É a parte onde o autor, né, o redator, ele vai se preocupar em trazer alguns dados para o leitor de forma que prenda a sua atenção, de forma que ele vai contextualizar com o seu tema, né, com a sua tese. Então, vocês vão fazer uma leitura com calma também
vão poder identificar a estrutura, o tamanho do desenvolvimento, né? O que é que ele aborda dentro do desenvolvimento. E, por último, nós vamos ter a conclusão. A conclusão é a última parte do texto, é o último parágrafo do artigo de opinião. E o que é que a gente costuma fazer nessa última parte? Uma síntese daquilo tudo que foi discutido no seu texto. Então, a gente vai voltar à tese, que é o que está lá na introdução, a gente vai reiterar a tese, a gente vai fazer uma síntese daquilo que a gente colocou lá no desenvolvimento. Agora, você vai comprovar pelos seus argumentos, né? Então, eu trouxe aqui o exemplo de um texto de Débora Diniz e Gisele Carino, para vocês observarem o que ela se propôs a fazer durante todo o seu texto e na conclusão. Então, vocês vão observar que, na conclusão, ela vai fazer uma síntese de tudo aquilo que ela discutiu no restante do texto, né? Um resumo mesmo. Então, aí ela vai falar sobre a legislação, né? A proibição da violência obstétrica. Ela vai falar sobre a legislação da Bolívia, o que é que eles defendem lá. Ele vai trazer também um dado estatístico, onde 97% das mulheres em idade reprodutiva na América Latina e no Caribe sofrem com essa violência obstétrica de uma forma muito silenciosa. Então, o último parágrafo do texto, né, a conclusão, é onde ele vai fazer uma síntese. Tudo aquilo que ele disse lá, ele vai fazer uma retomada, onde ele vai fazer uma espécie de resumo, certo? Então, o artigo de opinião, ele precisa, para que você tenha bons resultados, todo texto, na verdade, precisa de um planejamento. Então, você não pode começar a escrever um artigo de opinião do nada, com frases soltas. Você tem que fazer todo um planejamento, todo um projeto de texto. O texto ele tem que ser muito claro, muito coerente, muito objetivo, muito fundamentado. Por isso que é importante para todo tipo de texto você fazer muitas leituras, né? Para quando você for desenvolver sobre qualquer tema, você ter mais facilidade, você ter mais segurança. Então, o primeiro passo para você produzir qualquer tipo de texto, mas principalmente o artigo de opinião, você tem que ter muita leitura, fazer uma reflexão daquilo que você leu e organizar o texto. A organização a gente chama de parte estrutural. Então, no texto, no artigo de opinião, a gente tem que ter primeiro o tema, que é o assunto, é sobre o que você vai abordar, a tese, que é o seu ponto de vista, é aquilo que você acredita, e a fundamentação de argumentação, que é onde você vai trazer provas, você vai trazer comprovação para aquilo que você defende, para aquilo que você de fato acredita. O rascunho. Ah, professor, é importante, sempre que eu for escrever um texto, eu vou escrever um rascunho? Sim. O rascunho, na verdade, ele vai ser uma espécie de produto do seu texto. Porque no rascunho você vai colocar todas as suas ideias, todos os pensamentos. Então, você vai transcrever as suas ideias, sempre em forma de prosa, né? No texto argumentativo, a gente não utiliza os versos, as estrofes, as rimas. É um texto em prosa, isso vocês têm que colocar na mente de vocês. No rascunho, você vai poder ter a oportunidade de voltar atrás naquela ideia que você acha que não ficou legal, na parte de concordância, na parte de pontuação, né, na questão gramatical. E você vai ter a oportunidade de revisar. Então, você vai escrever o seu texto, você vai voltar, você vai ver no que você acertou, no que você precisa melhorar, na parte ortográfica, de acentuação, pontuação, e você vai ter a oportunidade de consertar. Se você escreve um texto, seja ele argumentativo, qual for, e você não tem essa preocupação em fazer todo um planejamento, um rascunho, você não vai se dar muito bem, não vai ter muito êxito no seu texto, né? Então, aqui a gente tem algumas estratégias que a gente pode estar utilizando na hora de escrever. Primeiro, você não precisa se limitar apenas a uma estratégia de argumentação ou argumentativa. O importante é que você tenha uma ideia
e você tenta desenvolver aquela ideia da forma que ficar mais confortável para você, né? Então, é possível, por exemplo, tem pessoas que gostam de escrever um artigo de opinião com poucas palavras, com poucas linhas, né? De forma mais objetiva. Tem pessoas que escrevem de forma mais explicativa, né? Mais analista, você vai analisar melhor aquele tema. Então, é muito uma questão pessoal. A escrita ela é muito particular, ela é muito individual. Então, no momento da escrita, você tem que buscar qual a melhor estratégia que se encaixa para mim, né? Aí você pode usar, por exemplo, dados estatísticos, observando sempre se a fonte ela é confiável. Então, eu estou falando sobre violência obstétrica, tem um dado da Organização Mundial de Saúde, ou do Sistema Único de Saúde, ou da ONU. Eu posso pegar aquele dado estatístico e colocar lá no meu texto? Pode, desde que você tenha 100% de certeza que aquela fonte é segura e que aquele dado estatístico, aquele número é exatamente aquele, né? E sempre mostrando a fonte. Então, se eu tirei da Organização Mundial de Saúde, eu tenho que colocar lá. Cerca de 70% das mulheres, tal e tal e tal, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, a fonte tem que ser confiável e no momento que você vai colocar o dado, você tem que citar de qual foi a fonte, para que o corretor ele saiba exatamente de onde você buscou aquela informação. Você também pode comparar. Então, observa que no texto que a gente analisou, no artigo, faz um comparativo entre o México, a Bolívia e o Brasil. Quais são as formas de negligência, quais são as formas de violência obstétrica que sofrem. É uma forma fácil, te dá um caminho, te dá um norte bem interessante e você tem facilidade. Mas você também pode exemplificar, você pode trazer exemplos do que aconteceu, né? Pode trazer exemplos da mídia, né? Saiu uma reportagem no Fantástico falando sobre um caso de uma menina assim, 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 que sofreu negligência. Lembrando, gente, que esse exemplo, ele tem que ser muito bem fundamentado, assim como o dado estatístico tem que ter uma fonte confiável. Por exemplo, você não pode colocar que a sua vizinha sofreu uma negligência obstétrica. Você não pode colocar, porque a gente está falando de um texto científico. Então, um texto, quando envolve ciência, é um texto que precisa de comprovações, né? Então, você não pode colocar nada relacionado ao senso comum, aquilo que acontece ali no seu dia a dia, e você vai colocar como exemplo. Então, o estudo de caso, que a gente chama, que são os exemplos, quando você vai colocar, você tem que estar muito preocupado se foi um tema, por exemplo, de repercussão nacional, se foi um tema que saiu na mídia, né? Então, a exemplificação é uma estratégia muito interessante que dá certo. Uma outra estratégia que vocês podem utilizar é de causas e consequência. Ela é muito eficaz porque, assim, você não toma partido. Você coloca o problema, então, assim, por que aconteceu a negligência médica? Quais foram as causas? Quais as consequências de quem sofre uma negligência obstétrica, né? Quem sofre uma violência obstétrica? Traumas psicológicos, né? Questões físicas que ficam no corpo da paciente, da gestante. Então, dá para você fazer, dá para você trabalhar com causas e consequências. E o bom das causas e consequências é que você sempre vai estar mostrando assim, os porquês, quais foram os motivos, quais são os efeitos, quais são as consequências. É uma estratégia mais fácil, inclusive. Eu sempre aconselho vocês a fazerem, sempre buscar o caminho mais fácil. E causa e consequência é um caminho interessante, né? Você vai dizer por que acontece e quais são as consequências daqui, certo? E também por enumeração, né? Enumeração que é a sequência dos fatos, como vai acontecendo. É um tipo de estratégia que eu não aconselho muito, eu acho um pouquinho mais complicado, certo? Mas é um tipo que também existe. Então, eu aconselho vocês a fazerem ou por enumeração, ou desculpa, ou por causa e consequência, ou exemplo, ou dados estatísticos, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido, né? A professora Raquel já trabalhou com vocês, eu fiz só uma pequena revisão do que viria a ser o artigo de opinião. A nossa prova toda ela vai ser baseada justamente nesse assunto, certo? Então, bons estudos, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.